Olá, meus queridos alunos, estamos mais um momento, com vocês. Desta feita, vamos falar com vocês hoje um pouco sobre a parte da antropologia forense, a parte da identificação humana. Para aqueles que estão comigo pela primeira vez, meu nome é Fernando Marinho, eu sou professor aqui do IAP, cursos online, e vamos dar início à nossa aula de hoje. Esta parte da antropologia forense, a identificação humana, vamos trabalhar um conteúdo, vamos dizer assim, em 3 momentos, onde basicamente, no geral, nós vamos ver a parte de antropologia, alguns conceitos, métodos de antropologia, falar um pouco sobre identidade, identificação, reconhecimento, identificação judiciária, identificação médico-legal. Aí vamos passar também para uma parte, conversar um pouco sobre ossadas humanas, a parte como pode ser cobrado esse assunto nos concursos, na parte de sinais de violência, biometria médica e falar também um pouco sobre exumação, que são assuntos que normalmente são explorados nos concursos para o ingresso nos institutos de medicina legal. Nesta parte da antropologia forense, como eu falei há pouco, começaremos então conceituando, onde podemos dizer que a aplicação prática dos conhecimentos da antropologia geral aos assuntos inerentes à justiça, principalmente as questões ligadas de interesse, da identificação médico-legal e identificação judiciária. Então, a antropologia tem, no seu ramo físico, biológico, estudo do homem no aspecto morfológico e fisiológico, que é a nossa seara, Mas também tem um outro ramo da antropologia, só a título de curiosidade, que é o ramo cultural, o ramo, vamos dizer assim, social, que cuida mais dos estudos do homem em relação à parte das considerações, os aspectos éticos, moral, religioso, sobre a arte, sobre os costumes, a cultura de um povo. E falando de identificação, antropologia, quando a gente fala em identificação, vem logo determinados métodos. Então, nós citamos logo de início alguns métodos para que vocês vão tomando ciência, que existe esse método morfológico que se baseia na área visual da anatomia, certo? Então, essa visão dessa área anatômica, daquilo que a gente está vendo, então cuida mais dessa parte da anatomia, dando resultados rápidos, valiosos. É aqui onde existe termos como, vamos falar logo mais, sobre termos como cranioscopia, osteoscopia. Aí existe também métodos métricos ou antropométricos, onde aqui a gente vai falar sobre medidas, logicamente, que estamos falando de medidas relacionadas ao corpo humano, tá? Aí fazemos destaque para a bertillonagem e o método odontólogo de Amoedo. Tá? Também vamos tecer comentários sobre métodos dermatopapiloscópicos, onde aqui, quando se fala em dermatopapiloscópio, aí vem à mente o que? Impressões digitais, palmares, plantares e poroscopia. Temos também, teceremos também alguns comentários sobre métodos que utilizam radiografias digitais, como a radiografia de Levinson, tá? E o método molecular, que é onde justamente entra a parte do perfil genético, o traçado com relação
aos exames de DNA. Trago para vocês essa, vamos dizer, essa dinâmica, é como se fosse uma tríade, vamos dizer assim, onde temos a identificação, onde temos o reconhecimento e onde temos a identidade. Então, são três conceitos que estão muito próximos, vamos dizer assim, são muito interligados, e vamos passar a mostrar para vocês, tá? Conceituar e conversar um pouco sobre cada um, no sentido de aproximar vocês a esses assuntos, porque basicamente tudo que estamos falando aqui, olha o que a gente começou quando falamos no conceito da antropologia. Falamos que justamente interesse para a justiça, né, são assuntos da antropologia de interesse para a justiça, mas ligado à identificação. Falamos identificação médica legal e judiciária, mas vamos tomar o nome identificação. Então, quando se fala em identificação, dois outros nomes também vêm meio atrelado, meio associado, né? Que é principalmente o reconhecimento e a identidade, né? Os dois. E vamos começar então a falar um pouco sobre identidade. Quando falamos em identidade, podemos sucintamente dizer que é uma soma, tá? É uma soma dos sinais, né? De marcas junto com caracteres que individualizam uma pessoa ou coisa, tá? Pode ser uma pessoa ou coisa, como estou aqui na minha mão, esse lápis, tá? Distinguindo-a das demais, certo? Então, individualiza, né, uma pessoa, tá ótimo? Então, sucintamente isso aí. Então, quando a gente fala soma de sinais, aí vem o quê? Tem algumas assertivas que já jogam assim, já relaciona com sinais sinalépticos, né? Então, esse termo sinalépticos vem dessa soma de sinais, né? E falando ainda um pouco sobre a identidade, vemos os caracteres, né? Em relação à pessoa, que caracteres são esses que ajudam, né, nesse processo de individualizar uma pessoa? Temos três tipos de caracteres: os físicos, os funcionais e os psíquicos. Onde os físicos podemos dar um exemplo como a impressão digitais, os dentes, a cor dos olhos, tá? Já na questão dos funcionais, podemos citar a fala, né? A voz, né? No caso, quando a gente fala, então a gente emite aquela voz, então são funcionais. Você escutar, né? Então a escrita, tá? Quando você está escrevendo, não é o escrever, é a escrita em si, né? Então são coisas que você faz, tá? Onde mostra caracteres funcionais. Já na parte de psíquicos, né, os caracteres psíquicos, estamos referentes a comportamentos da pessoa, o temperamento, né, como é que aquela pessoa se comporta a nível de sociedade, né, a nível de relação com o seu semelhante, tá? E também temos os caracteres com relação à identidade, né? Temos os de modo geral. Vimos há pouco os relacionados com as pessoas e vamos comentar que, no geral, também existe três, tá, tipos de caracteres, de classes de caracteres, né? São aqueles naturais, os adquiridos e os permanentes, tá? Normalmente os naturais se refere àqueles que a pessoa, vamos dizer, a pessoa já nasce com eles, né? Os adquiridos, lógico, adquirido ao longo da vida, tá? E os permanentes, aqueles que chegaram e permaneceram ali naquele corpo, né? Quer dizer, então basicamente temos essas duas classificações, tá? Então fiquem atentos, porque muitas vezes os examinadores podem fazer questões, cobrarem vocês com relação a esses caracteres, principalmente os três primeiros, que são mais relacionados com a pessoa, tá? Passamos agora também para conversar um pouco, quando se fala nas espécies, vamos falar um pouco sobre as espécies de identidade, né? Então, temos com relação a espécies dois tipos: a objetiva e a subjetiva.
onde a identidade objetiva, tá, está relacionada com os caracteres físicos. Então, temos que ter esta ideia, fazer essa relação, tá, que a identidade objetiva, tá, está relacionada com os caracteres físicos, enquanto que a identidade subjetiva está relacionada com caracteres psíquicos. Saindo agora do tema de identidade, passamos para um outro, vamos dizer assim, uma outra parte daquela tríade que eu falei, né? Que se chama reconhecimento, onde reconhecimento significa, bem, num conceito, né, numa definição bem simples, significa conhecer, reconhecimento, reconhecer, tá? Significa conhecer de novo, tá? Afirmar, conhecer determinada coisa ou pessoa que você assim já conhece antes. Mas veja bem, aqui já fica um primeiro alerta, tá? Reconhecimento, ele não é identificação, tá? Ele não é um meio de identificação, de identificação primária. Ele é um meio que vem para auxiliar, certo? Mas ele não é tido como a identificação. Fique atento também, porque tem momentos que vocês podem ser surpreendidos, que diz, o professor falou que ele não é identificação, no entanto, eu estou sendo cobrado aqui, fala que o reconhecimento é a identificação empírica, correto, tá? Porque isso é justamente uma conceituação, né? Algum pesquisador que assim o conceituou, né? Classificou, definiu, tá? Que reconhecimento seria igual à identificação empírica. Mas veja bem, isso não é um meio de identificação. Tá ótimo? Veja bem, trago para vocês, né, uma imagem de uma parte, vamos dizer assim, né, de um esqueleto, né, esqueleto humano, né, onde está, vamos dizer assim, montado, né, de uma forma anatômica, onde vai ser justamente estudado, certo? E como reconhecer quem seria essa pessoa? Tem condição de ser reconhecido dessa forma, de uma forma onde, né, que se encontra só, vamos dizer assim, só no estado só de osso, né, numa fase de esqueletização, certo? Então aqui eu trago para vocês que nesses casos, muitas vezes aqueles, né, vocês que estão me escutando, que estão se preparando para, tá, com o intuito de adentrar, né, de também vir a ser um perito nessa área da medicina legal. Então tem um campo muito vasto. Dentro da antropologia, nós fazemos, uma das coisas é dentro do reconhecimento, pegar aquela ossada, no caso principalmente o crânio, certo? E fazer um trabalho um trabalho, lógico, dentro dos conhecimentos de arqueologia, né? De antropologia, para tentar passar quem era aquela pessoa em vida, como é que se parecia, né, quando ele assim estava em vida. Então isso é um modo de fazer um reconhecimento. Aqui é um dos nossos trabalhos mostrando justamente isso. O que eu quero mostrar para vocês é que, certo? Esse aqui ele não está sendo identificado. Alguém que vê essa imagem que foi feita, né? Justamente esse trabalho é feito no caso aqui com massa de modelar. Hoje tem colegas que trabalham fazendo isso com computação, né? Design 3D. Mas o importante é ter vamos dizer assim, uma imagem para que de repente chega uma pessoa que está, tá? Olha para esse aqui e diz, eu reconheço, esse aqui é fulano de tal, certo? Mas não é, certo? Não é um tipo de identificação, é identificação empírica, é um meio auxiliar, tá ok?
E vamos então passar agora a falar para vocês do terceiro ponto dessa tríade, né, que é a identificação, onde por conceito temos que é um processo sempre comparativo. Olha a observação que eu faço, hein? É um processo sempre comparativo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa ou coisa, tá? Então veja bem, são processos, tá, que eu vou utilizar métodos para comparar, certo? Então, como a gente trouxe para vocês há pouco, uma imagem, né, de uma pessoa, né, mas já no estado, né, ali numa fase esqueletizada, tá? Onde a gente mostra o quê? Mostra que existe aquele momento ali de se fazer todo um trabalho para identificação, mas eu tenho que ter, certo? Pegar os conhecimentos, pegar as informações vamos dizer, daquela esqueleto, né? Aquela ossada, daquele esqueleto, e vou ter que comparar com informações da suposta pessoa, né? Que a gente até então não foi identificado, então da suposta pessoa em vida. Por isso que se liguem quando se fala em processo sempre comparativo. Não é só dessa identificação. Vamos ver que todos os métodos de identificação, logo mais, certo? Ao longo do nossa conversa, né? Dessa nossa aula, vamos ver que existem outros métodos, mas todos eles, tá? Tudo que nós vamos fazer sempre tem um método comparativo, tá? Até o próprio exame de DNA, eu tenho que ter alguém em vida para comparar com aquelas amostras, tá? Que a gente chama amostra de questionado e amostra referência, certo? Mas voltando aqui, isso são assuntos que a gente vai explorar ao longo de todas as nossas aulas, né? Quando estamos sobre esse assunto. Então vamos lá. Voltando aqui para a identificação, então esse conjunto de diligências para se levantar uma identidade, né, de uma pessoa, podendo ser efetivar num vivo, num cadáver ou no esqueleto. Foi o que a gente estava explicando para vocês há pouco. E essa identificação, ela tem dois tipos, tá? A identificação, ela vem dois tipos, que é a primeira, chamada de judiciária ou policial, e a segunda, que se chama identificação médico-legal. Iremos também, a partir de agora, conversar com vocês sobre cada uma delas, tá bom? Vamos começar mostrando para vocês um outro caso aí. Então, no caso onde chega um corpo, né, no estado semi-esqueletizado, onde as mãos ainda têm alguma coisa que de repente pode ser feita a identificação através de exames, mas só mostrando para vocês uma situação, vamos dizer assim, real, que pode acontecer, para vocês fixar essas imagens e começar a trabalhar o seu cérebro para fixar esses conceitos, né? Vamos começar o seguinte. Antes de falarmos sobre os dois tipos de identificação, né, a judiciária e a médico-legal, vamos ver com vocês o seguinte, lembrar que a identificação ela tem critérios para ser feito, tá? E que critérios são esses? Os critérios básicos são critérios relacionados com os critérios determinados como biológicos e os critérios técnicos, certo? Então, o que é critério biológico e o que é critério técnico? Qual a importância disso? Porque são também detalhes que podem ser explorados no momento em que vocês vierem a ser, enquanto vocês forem fazer algum tipo de questão, tá? Vocês podem vir a se deparar com esse tipo de diferenciação, tendo que diferenciar dentro da identificação
certo? O que é critério biológico e o que é critério técnico. Então, partindo para o primeiro critério, vamos falar um pouco sobre critérios biológicos. Aí dentro dos critérios biológicos nós temos 3 a considerar, que é o quê? É a unicidade, a mutabilidade e a perenidade. Aí você diz, mas professor, para que servem esses critérios? Esses critérios são justamente um método de identificação humana, né, no caso, que é o que a gente está conversando aqui. Então, se esse método, ele tiver... Deixa eu só voltar aqui um pouco. Então, se um método de identificação tiver esses critérios, tanto biológicos como técnicos, ele é considerado um excelente método de identificação. É quase, vamos dizer assim, dizer que ele é infalível, que aquele ali é o melhor método de identificação. Então, o que se procura? Os pesquisadores, né? E a gente vai ver ao longo das nossas aulas, que os pesquisadores eles fazem isso. Eles começaram a pesquisar, começaram a criar, né, seus métodos, mas se baseando nisso aqui. Tá? Se baseando o quê? O método dele é cada um que vai fazendo nas suas pesquisas, mas os métodos mais confiáveis a nível de mundo, né, é justamente os métodos que tenha os critérios, obedeçam os critérios, todos os critérios biológicos e todos os critérios técnicos. Tá? Então, dando continuidade aqui, vamos agora ver. Dentro dos critérios biológicos, nós temos 3 critérios biológicos. Quais seriam? Então, é a unicidade, tá? A imutabilidade e a perenidade. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que um método, ele é um método com relação ao critério da unicidade, é porque ele é um método único, individual. Quando se fala em imutabilidade, é justamente que não muda e não se altera com o decorrer do tempo. Olhe bem, não muda e não se altera com o decorrer do tempo. É só com o decorrer do tempo. Tá? E a perenidade, certo? É que do 6º mês e perdura pela vida toda. Ou seja, tem casos que se fala que quando ainda está na vida intrauterina, né? Então aquele ser, ele já desenvolve esses critérios biológicos, né? Com relação à unicidade, à imutabilidade, à perenidade. E no caso de ser perene é porque você, vamos dizer assim, o ser foi formado com ele, e perdura pela vida toda, ou seja, até o momento em que o ser vai se transformando ali, virando, está numa fase, vamos dizer, esqueletizada, como aquele... Por isso que eu trouxe aquela imagem, né? A imagem onde tinha ali um indivíduo semi-esqueletizado. Então, até naquele momento, certo? Essas características, determinado método pode colher, tá? Informações e dar certo para a identificação. Por quê? Porque aquela informação que ele pegou é uma informação perene, é uma informação que perdurou enquanto perdurou a vida do indivíduo. Às vezes até passa mais um pouco, e até na fase de decomposição ainda se pode conseguir, vamos dizer assim, certo? Utilizar aquela informação, aquele critério. E vemos também os critérios técnicos. Já para os critérios técnicos, nós temos 2. Tá? Então, se um método ele é um método que, em relação aos critérios técnicos, ele tem a praticidade e tem a classificabilidade, ele também é considerado um ótimo método, certo? E o que seria, então, a praticidade do método? É ter que ser prático e de fácil reprodução. Certo? Não adianta eu pegar, inventar um método que eu vou passar o dia todinho para classificar, para individualizar uma pessoa.
Eu tenho que ter um método que seja prático, que eu possa, em poucos minutos, né, vamos dizer assim, já identificar aquela pessoa. Tá? Então tem essa diferença. Olha o que eu falei. Um método pode levar um dia, o outro leva questão de minutos. Então, qual dos dois é mais prático? Lógico que o que leva menos tempo. Né? Então, está aí a praticidade. Com relação, quando se fala em classificabilidade, é que esse método ele tem que permitir, tá, essa comparação e também o arquivamento dos dados. Imagine se eu pego invento um método que eu tenho que fazer uma estátua de cada pessoa para guardar. Assim, lógico, um exemplo bem, né, esdrúxulo, bem aberrante. Mas aí você imagina que cada pessoa tivesse que ter uma estátua guardada para poder classificar essa pessoa. Aí já o outro método, vamos exemplo, as nossas carteiras de identidade, é um método também, né, que está ali por trás, nós vamos conversar ao longo dos nossos encontros, tá? Mas é um método onde você vai guardar simples e puramente aquela fichinha onde está ali, tá, as impressões digitais. Então, qual dos dois com relação ao critério da classificabilidade é melhor? Lógico que o das impressões digitais, que você está ali só numa folhinha, né, numa ficha, vamos dizer assim, né, num pedaço de um papel, é diferente de estar guardando vamos dizer, várias esculturas, né, de cada pessoa. Tá ok? Então, fica aí essa parte dos critérios, né? Então, falamos que se o método ele consegue obedecer a todos os 5 critérios, né, que são esses critérios básicos, tá? Então ele é considerado um método cientificamente válido, confiável e aplicável, certo? Então, o bom método de identificação, o ótimo método de identificação, certo? Ele tem que ter pelo menos essas 3, obedecer a isso, ser cientificamente válido, confiável e aplicável. E com relação a nível mundial, quando a gente fala nesses métodos a nível mundial, aí nos lembramos assim, lógico, estou falando dentro, né, da questão de MLs, né, da questão legal, né, dos institutos, né, vamos dizer assim, que trabalha nessa seara das perícias, né, médicas legais, no caso, né, e criminais de identificação, tá? Então, nós nos reportamos, certo, vamos dizer assim, o protocolo, né, criado segundo a Interpol, que é justamente essa polícia, né, a nível internacional, onde ela fala que para desastres de massa, são aquelas grandes catástrofes, né, um número grande de vítimas em determinado evento. Então isso é considerado esse DVI, que é uma sigla em inglês que quer justamente dizer isso, né, vítimas em grandes desastres, né, em desastres em massa, tá? Eles classificam de 2 formas. Segundo eles, existe, para a parte de identificação, existem métodos que são tratados como primários e existem métodos que são tratados como secundários. Então, falamos um pouco aqui dizendo o quê? Que esses métodos, eles são, de acordo com a Interpol, tá? São aplicados e falamos sobre essa questão num momento onde tem grandes, né, um número grande de vítimas, num evento onde tem muitas vítimas, né? E trago para vocês aqui, né, uma imagem retratando esse momento de um grande número de vítimas, onde vemos, tá, esses sacos, tá? Todos esses sacos aqui, certo? A imagem pegou aqui vários sacos, né? Cada saco desse é um saco cadavérico, né, de corpos, tem fora aí dos corpos, tem partes também que foram trazidas, tá?
Isso do nosso trabalho, né, numa rebelião que ocorreu, né, no nosso estado, na rebelião no presídio de Alcaçuz em 2017, né, não está tão longe, né, em janeiro de 2017. E como trabalhamos nessa perícia também, achei por bem trazer para vocês para lembrar, tá? Para ir mostrando a vocês o ambiente, né, de trabalho daqueles que eu espero que assim, tá, venha a galgar, né, o êxito de um concurso, né?